Ei pessoal, olha só, dando continuidade, né, à nossa matéria de ciências, a gente vai hoje começar com o capítulo 4, Prevenindo Doenças. Nós vamos trabalhar as páginas 196 até 204, tá bom? Essa unidade, Prevenindo Doenças, ela vai falar um pouquinho da unidade 3 que a gente estudou, que falou sobre os seres vivos microscópicos. Então a gente aprendeu lá, né, que os seres vivos microscópicos são aqueles que estão em todos os lugares. Aí depois a gente falou, né, um pouquinho das bactérias, nós falamos um pouquinho dos fungos, dos protozoários, e agora aqui no Prevenindo Doenças a gente vai falar mais um pouquinho também sobre eles, tá bom? Logo no início, né, da nossa unidade, do nosso capítulo, vocês vão ver essa imagem aqui do Zé Gotinha, tá? Então tá aqui nas duas páginas, páginas 196 e 197. Já começa com uma campanha de vacinação, que vocês estão vendo aqui, né? O personagem da campanha de vacinação. Aqui já tem o enunciado, falando, né, o dia da vacinação. Então é importante lembrar essa questão do Zé Gotinha, né? Esse personagem, acredito que quase todos vocês já ouviram falar dele. E eu gostaria que vocês pensassem aí, tá? E me respondessem depois, né, essas três questões que estão na página 197, me contando que tipo de campanha o Zé Gotinha representa. E qual que é a importância do tipo de campanha da qual o Zé Gotinha participa para a saúde das pessoas. Então eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho sobre esse assunto, tá? E já vou com outra pergunta. Vocês com certeza já ficaram doentes, né? Então, quando você adoeceu, vocês perceberam que não foram momentos, né, agradáveis, e para sarar, as famílias tiveram, né, que ter alguns cuidados. Então, dependendo do que você tem, cada cuidado ele vai ser diferente, tá? Então, olha só. O Zé Gotinha, ele está aí para representar, né, a campanha de vacinação nacional contra a paralisia infantil, que é poliomielite, tá bom? Então é isso aí que essa campanha que o Zé Gotinha está representando. Então voltando lá, né, se vocês já ficaram doentes, então a gente agora vai falar um pouquinho sobre as doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Então, logo aqui na página 198, vocês vão observar que tem uma criança aqui que está doente, tá? E abaixo aqui, a outra criança que estava junto com ela também ficou doente. Então, olha só a historinha. A Roberta, ela foi diagnosticada com sarampo. Por isso, ela ficou de repouso em casa. Então vocês estão vendo aí que a Roberta ela está deitada aí na poltrona, né? Com um cobertor e cheia de pintinhas aí no rosto, né? Na pele toda aí. E aqui do lado, né? Na frente aqui brincando no tapete, a gente está vendo aí o irmão da Roberta. Então olha só, após alguns dias, o Pedro, o irmão da Roberta, ele também foi diagnosticado com sarampo e teve de ficar de repouso em casa. Então tá aqui a mãe agora, né, tomando conta do irmão da Roberta. Então ela tá dando para ele um pouco de água, né, para ele se manter hidratado. Então olha só agora que interessante isso. O que são as doenças transmissíveis, né? No caso aqui a Roberta estava doente e logo após o irmão dela ficou. Então as doenças transmissíveis, gente, elas são aquelas, tá, que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Vamos observar de novo a imagem da página 198. Vocês podem ver que a Roberta ela tosse. E nesse momento que ela tosse, ela colocou só, encostou, né, a mão na boca, mas não foi o suficiente para que aquelas gotículas ali que se espalharam, né, acabou que contaminou o irmão dela. Então, essas doenças transmissíveis, elas podem passar de uma pessoa para outra como
né, como no exemplo aí o sarampo, né, que foi transmitido da Roberta para o irmão. Então elas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, seres vivos conhecidos popularmente como os vermes e entre vários outros. Então alguns desses aqui nós estudamos no capítulo 3, tá bom? Por isso que é importante que vocês leiam com bastante atenção, porque uma matéria sempre vai estar relacionada com a outra, vai dar uma continuidade, tá? Então essas doenças, elas podem ser adquiridas de outras pessoas de diferentes maneiras. Aí, olha só, quero que vocês respondam para mim no caderno, tá, pessoal? Essas questões aqui da número 1 até número 4, falando um pouquinho sobre a doença aqui, tá? Que a Roberta está e como é que foi transmitida, né? Que ela foi passada para o irmão. E agora eu vou falar um pouquinho dessa transmissão. A gente tem a transmissão direta e a transmissão indireta. Ah, mas o que é isso? A transmissão direta, ela passa, né? Uma pessoa sadia vai adquirir a doença pelo contato direto com uma pessoa que está doente. Ah, mas como? Gente, pode ser através, tá? Da saliva, coriza. Então a catapora, o sarampo e a gripe, por exemplo, são transmitidas de forma direta. O que é isso? A partir do momento que a Roberta espirrou, então essas gotículas da saliva ficou ali tomando conta daquele espaço, aquele ambiente que ela estava com o irmão. Por isso que o irmão acabou se contaminando, tá? Aí aqui na página 199 vocês vão ver isso aqui que eu acabei de falar com vocês, ó. A transmissão direta, tá vendo? Tem um monte de pessoas aqui dentro, né, de um ônibus, de um meio de transporte. Aí essas gotículas de saliva e as secreções do nariz, elas podem contaminar outras pessoas. Então por isso que a gente tem que sempre cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. O ideal é a gente fazer dessa forma assim, né? Colocar o cotovelo, né, dobrar assim, colocar o rosto aqui no meio, para evitar que se propague, tá? E a transmissão indireta, tá? É uma pessoa sadia adquirindo uma doença por meio de objetos como, por exemplo, a água, solo ou outros animais contaminados. Aí eu vou dar agora para vocês uns exemplos aqui de transmissão indireta. Nós temos a febre amarela, o dengue, a malária, a doença de Chagas. Elas são todas causadas por vermes e são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta. Ah, mas como? Bom, quando a gente caminha, né, sobre o solo, ele pode estar contaminado com vermes. Isso vai acabar fazendo com que a gente, né, se contamine. E as outras doenças aqui vocês já sabem, né, que eu também já falei com vocês um pouquinho sobre elas, tá? Já falei um pouquinho das doenças de Chagas, da dengue, da malária, que a gente viu aqui, ó, no capítulo 3, tá bom? São doenças que são transmitidas por mosquitos, né? Aqui na página 191 vocês vão relembrar aí, ó, a malária, né? Tem aqui a malária, a amebíase, a giardíase. Então vocês viram também a doença de Chagas, que é o barbeiro, né? Que é aquele, né, inseto que vai transmitir. Então são algumas doenças que são feitas por transmissão indireta, tá? Continuando aí, na página 200 aqui, ó. Aí a gente vai ter aqui, de novo, a campanha da vacinação. Aí a gente tem aqui embaixo também uma criança, né, com dia de gotinha. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre a prevenção de doenças transmissíveis, como a gente pode se prevenir. Também nós já estudamos sobre a vacinação um pouquinho. Então a vacina, ela ajuda a prevenir algumas doenças transmissíveis, tá? Como tétano, a cachumba, sarampo e cólera. As vacinas, elas estimulam o nosso organismo a produzir defesas contra os agentes causadores de doenças. Então assim, quando a gente entra em contato com esses agentes,
após a vacinação, o nosso organismo vai impedir, tá, que a doença se desenvolva. Então, por isso que é essencial a gente tomar, né, tá com as vacinas todas em dias. Vocês podem até pedir às famílias de vocês em casa o cartão de vacinação. Então, vocês vão ver todas as vacinas que vocês já tomaram, desde quando vocês nasceram, e a finalidade de cada uma delas foi para prevenir alguma doença, tá bom? Aí aqui na página 200 também tem algumas perguntinhas aqui, são 3, que eu gostaria que vocês também respondessem no caderno, que fala um pouquinho sobre a importância da vacinação, qual que é a atitude aí que está sendo incentivada no cartaz, e faz uma pergunta pessoal para vocês, né? Se vocês estão em dia com a vacinação. Então vocês têm que perguntar para as famílias de vocês, tá bom? Pedindo lá a caderneta e vai verificar se as vacinas de vocês estão em dia, tá? Uma outra forma aqui que a gente pode, né, prevenir também as doenças é o que a gente já tem feito agora com o coronavírus, tá? Lavar as mãos com frequência, tá? Esse é um dos hábitos. Aí a gente agora tem outros aqui. Beber água filtrada ou fervida. A gente também já falou um pouquinho sobre essa questão, né, da água potável, que é importantíssimo você ingerir somente água potável. Andar calçado, cortar as unhas para elas ficarem bem curtinhas, para a sujeira não ficar debaixo dela. Porque a prevenção das doenças, ela não é feita apenas só com a vacina. Então tem esses outros cuidados aqui que são essenciais também para vocês prevenir esses tipos de doenças, tá bom? E na questão 8, na página 201, faz uma pergunta para vocês: qual dos cuidados acima você costuma praticar no seu dia a dia? Então cada um vai escrever no seu caderno, tá? Alguns cuidados, para a gente depois discutir isso em sala de aula, tá bom? Aqui, pessoal, tem um texto bem interessante, tá? Falando sobre a primeira vacina, tá? Que nós tivemos, que foi graças ao Edward, tá? Ele acabou aí descobrindo, né? Desenvolveu essa vacina lá no final do século XVIII. Então ele evitou assim que muitas pessoas morressem lá na Inglaterra vítimas de varíola, que era uma doença transmissível. Então, graças aos estudos, né, depois de longos anos de estudos, ele conseguiu identificar aí que as vacas desenvolviam uma doença semelhante à varíola. Então, o que ele fez? Essa doença das vacas era transmitida para as pessoas que trabalhavam na extração do leite, tornando essas pessoas resistentes à varíola. Então, desde então, ele começou, né, a aplicar na população os agentes causadores da doença nas vacas, retirado das pessoas resistentes à varíola. Então, foi aí que se deu o início, tá, da vacinação. Então, desde 1980, não tem mais registros de casos de varíola, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças não transmissíveis, tá? Então a gente falou até agora sobre as doenças transmissíveis, como que ocorre, né, essa contaminação aí, que ela pode ser direta e indireta. E agora as doenças não transmissíveis, que a gente vai ver aqui na página 202, tá? Aí tem duas crianças conversando, né? Nós temos aí uma historinha. Olá, Karina, o que é isso na sua mão? Olá, Felipe, eu tenho asma e esse aparelho me ajuda a respirar melhor. Então, vocês estão vendo aí essa situação e a pergunta é: você acha que o Felipe pode contrair asma de Karina? Vocês acham aí que é uma doença que ela é transmissível ou não transmissível? Gostaria que vocês refletissem aí, tá, sobre essa questão que foi colocada. E vale a gente, né, lembrar que a asma é uma doença que causa dificuldade na respiração. Então, sendo assim, a asma ela é considerada uma doença não transmissível. Por quê?
Porque ela não pode ser transmitida de uma pessoa para outra pelo contato físico e nem pelo contato com secreções ou objetos contaminados, tá? Então as doenças não transmissíveis, elas podem ser causadas por diferentes fatores aí, muitos dos quais a gente não pode controlar e nem evitar. Então, no entanto, hábitos saudáveis, eles ajudam a evitar algumas dessas doenças. Então, como a diabetes, por exemplo, vocês vão ver aqui, nesse quadro aqui no finalzinho da página 202, falando um pouquinho sobre a diabetes, tá? Que é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de açúcar no sangue. Então, a prática de atividades físicas regularmente, associada a uma alimentação saudável, ela pode fazer a prevenção da diabetes e ajudar nesse tratamento. Então, esses hábitos saudáveis aí, eles acabam auxiliando na prevenção de diversas outras doenças, tá bom? Agora aqui na página 203 e 204, tem algumas atividades para vocês realizarem, tá bom? Para mim. Então, vocês vão ver aí um pouquinho, olhar essa imagem. O Paulo está espirrando e responder para mim essas questões, tá? Aí vai perguntar se a gripe é uma doença transmissível ou não transmissível e vocês vão justificar a resposta de vocês com as informações que vocês vão ler no texto, tá bom? Tem informações aí que vocês conseguem justificar essa resposta. Na letra B, qual que é a importância da atitude de Paulo ao espirrar, quando ele coloca aí, que ele dobra aí o braço aí, ele coloca o antebraço na frente do nariz. E na letra C, pergunta se vocês, costumam ter atitudes semelhantes ao do Paulo, quando vão espirrar. Depois pediu para vocês se marcarem aí, vocês vão sinalizar aí com X, tá? Algumas atitudes que auxiliam a prevenir a transmissão de doenças como a gripe, tá bom? Continuando na 2, a gente tem aqui, o mosquitinho da dengue, aí vai falar um pouquinho sobre a dengue, qual que é o modo de transmissão da dengue, justificar a sua resposta. Como que a gente pode prevenir a transmissão da dengue? Se você achar necessário, você pode fazer uma pesquisa também para te ajudar. E na letra C fala que desde o ano de 2016 que ocorre a vacinação contra a dengue. Então, pediu para vocês conversarem com os colegas. Como não tem possibilidade, eu gostaria que vocês refletissem aí sobre, essa atitude da campanha de vacinação contra a dengue. Se ela pode auxiliar a reduzir a quantidade de casos de dengue na população. Então, eu quero que vocês me contem um pouquinho disso aí no caderno, tá? E na letra D, aqui a última, utilizando aqui, tá? Esses códigos aqui, vocês vão descobrir para mim o nome de outra doença transmitida de modo semelhante à dengue, tá bom? Então é importante que vocês façam a leitura com bastante atenção, tá? Sobre essas atividades. Vou deixar também um vídeo para vocês, tá bom, pessoal? Esse vídeo ele vai falar de algumas doenças, tá? Infecto-contagiosas e quais são e como se prevenir e tratar. O interessante é que esse médico ele fala também que essa época do ano agora que a gente tá, o outono e o inverno, é uma época de muita aglomeração, é um tempo muito seco, os ambientes geralmente estão fechados, então ele fala desse cuidado que a gente tem que ter, tá? Ao transitar por esses ambientes, porque é aí que se propaga muitas das doenças, tá? Então eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, ele também é curtinho, não é um vídeo longo, tá bom? Que são algumas medidas aí interessantes que o médico vai passar para vocês, tá joia? Então beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Amigo internauta, essa época do ano nós estamos no auge da transmissibilidade de doenças infecto-contagiosas de transmissão respiratória.
outono, inverno, muita aglomeração, as pessoas muito próximas, tempo seco, ambiente fechado, é quando uma pessoa gripada, uma pessoa com uma virose respiratória transmite para outras com muita facilidade. Então vamos ficar atentos. Todo mundo sabe disso, mas eu preciso prevenir bastante quem? Quem tem que tomar cuidado demais com essas doenças de transmissão respiratória? Pacientes imunossuprimidos, transplantados, que tomam remédios para evitar rejeição, pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia, pacientes com doenças autoimunes que tomam imunossupressores, corticoides e outros medicamentos, crianças, pessoas asmáticas que se adquirir uma virose desse tipo descompensa a asma, idosos que se pegar uma virose respiratória tem grande chance de ter uma pneumonia. Todo esse pessoal tem que estar mais atento a lugares muito fechados, tem que estar mais atentos. Mulheres grávidas têm que tomar muito cuidado nessa época, porque elas adquirem com muita facilidade doenças de transmissão respiratória. Além de evitar aglomerações, vamos lavar muito as mãos, porque nas nossas mãos estão os vírus que todos eliminam no meio ambiente. Porque você pega num cano de ônibus, você pega num balcão, numa cadeira, você dá a mão para as pessoas. As mãos são locais de grande quantidade de vírus que se contaminam no meio ambiente. Então, nesta época, é muito comum adquirirmos doenças infecto-contagiosas de transmissão pela respiração. Então, o hábito de evitar grandes aglomerações para quem tem problemas, lavar as mãos sempre que possível, não chegar perto de quem está gripado, de quem está com alguma virose ou com febre, tomar vacina, quem tem necessidade, contra a gripe, contra a pneumonia, contra um germe chamado hemófilos. Tudo isso deve ser levado em consideração pela população, tanto normal e principalmente a população de risco. Quem tem alguma coisa chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, isto é, enfisema pulmonar, já tem uma dificuldade imensa em eliminar a secreção dos brônquios, tem que tomar cuidado, porque se pega uma gripe ou se pega uma virose desse tipo, pode desenvolver uma pneumonia e descompensar totalmente seu quadro respiratório. Então, esta época, quem tem alergia tem que tomar muito cuidado sim, porque nesta época do ano as pessoas adquirem grande quantidade de doenças de origem respiratória. Você vê que está todo mundo ou tossindo, ou afônico, ou com o nariz entupido, ou com dor de cabeça e o nariz escorrendo. A cidade de São Paulo está quase inteira com esse tipo de sintoma. Então vamos ficar atentos, vamos nos cuidar para evitar complicações futuras.